Meus caros, o nosso querido Jamil Chad lá no InSérie Notícias. Vamos ver juntos e vamos fechar essa meta de 124. Washington. A gente precisa do apoio de vocês, gente. Nós não temos financiamento de banco, não temos financiamento de um grande financiador. Nós dependemos de cada pinguinho de vocês. R$1 ajuda muito. 20 pilas vocês levam livros. Mais de R$100 tem curso de roteiro para vocês. Vamos lá. Caracas, o mundo não deixa de ficar em paz, né, Jamil Chad? Bom dia. Bom dia, vamos correr para as montanhas. Já estamos nessas, né, Jamil? Infelizmente, cara. Bom dia, querido. O Jamil já está nas montanhas, né? Porque lá é cheio de montanha na Suíça. Jamil, vamos falar... Mas olha... Oi, perdão, só para... Você tem toda a razão em perguntar, porque, de fato, o que existe hoje é um desmonte da ordem internacional. E nesse desmonte, simplesmente nenhum local, nada em absoluto, vive um clima de certeza e nem de tranquilidade, infelizmente, Luiz. Ou seja, o problema não é você perguntar, William. O problema é a pergunta fazer sentido. O problema é ser verdade, né? Exato. E ainda falando sobre mais um desses lugares que certamente não está mais em paz, a Colômbia. O Donald Trump fez um alerta direto ao presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, afirmando que ele pode ser o próximo a entrar em crise com os Estados Unidos. Segundo Trump, Petro estaria, abre aspas, se alinhando à Venezuela e colocando em risco a relação histórica entre Bogotá e Washington. A declaração acontece no meio do agravamento do conflito diplomático entre Washington e Caracas. Trump disse que os países da região precisam escolher lados. É mais um blefe de Donald Trump ou o Gustavo Petro precisa realmente se preocupar, Jamil? Eu ficaria preocupado sim, William. Em primeiro lugar, porque Gustavo Petro já foi alvo de sanções, já teve seu visto retirado para os Estados Unidos, está uma situação extremamente complicada na Colômbia, às vésperas, basicamente, de um ano eleitoral na Colômbia, que é, obviamente, uma das principais eleições, eu diria, na América Latina, sem dúvida nenhuma, e acontece também em 2026. Um dos cenários que o governo brasileiro traça justamente sobre o que pode acontecer na Venezuela seria um ataque aéreo, por exemplo, na fronteira entre Venezuela e Colômbia, porque ao mesmo tempo você ataca, sem dúvida nenhuma, o governo de Nicolás Maduro, mas você cria uma instabilidade do outro lado da fronteira, no caso na Colômbia. Então, a situação é extremamente delicada na América Latina atualmente. Nós estamos aí numa semana que nós tivemos o confisco, basicamente um ato de pirataria internacional, no caso, por Donald Trump, confiscando um navio. Ah, sim, mas esse navio tinha relações... Sim, você pode colocar todas as questões e, eventualmente, esse navio estava transportando petróleo para um país sob sanção. Tudo isso pode ser verdade. A questão não é essa. A questão é que direito tem um outro país de simplesmente fazer os seus soldados desembarcarem naquele navio, basicamente confiscar aquele petróleo, vender ou simplesmente lucrar com aquilo e vida que segue. Então, de fato, nós estamos na América Latina neste momento, num momento extremamente delicado para a Colômbia, sem dúvida nenhuma, mas para a Venezuela, eu diria para a região inteira, William. William, e eu quero chamar a atenção para esse fato, tá? A forma como a imprensa nacional cobre isso, né, enquanto denuncia a invasão russa a Kiev, na Ucrânia, e todo o léxico e os termos e a forma como os raciocínios são construídos, e acompanhe agora o que vai ser feito, Adri, considerando Colômbia, Venezuela e esse ato de agressão deliberada que está sendo promovida pelo trumpismo, pelo regime estadunidense. Porque aí surge todo um nível, as pessoas começam a tergiversar, o William. É tipo, foi apreendido, ou... enfim, surge todo tipo de linguagem para legitimar uma ação como essa, que a gente sabe que se fosse qualquer outra liderança, William, essas análises seriam muito mais enfáticas. Esse sujeito estaria sendo chamado de ditador, que é um cara arbitrário, que atropela o direito internacional, que vai causar a desestabilização muito provavelmente de todo o hemisfério. Então, vale a pena notar também, Will, te passando,
A forma, sobretudo, como vários dos principais veículos de comunicação vão tratar isso aí, essa ameaça à Venezuela e à Colômbia nesse momento. E isso é de suma importância para entender por que a coisa se perpetua nessa direção. E se essa ameaça escalar e a gente tiver... a gente tem sérios problemas na região. A ofensiva dos Estados Unidos aqui segue a todo vapor, como a gente tem falado. O vice-secretário dos Estados Unidos, o Christopher Landau, comemorou a decisão da Câmara dos Deputados do Brasil sobre a dosimetria. Segundo ele, é uma forma de restabelecer as conexões com o Brasil. Vou ver o que disse aí o Christopher Landau. Os Estados Unidos têm expressado preocupação com as tentativas de usar o processo legal para instrumentalizar as diferenças políticas com o Brasil. Por isso, saudamos o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados como um primeiro passo para combater estes abusos. Finalmente, estamos vendo o início de um caminho para melhorar nossas relações. Mas, ao mesmo tempo, Jamil Chad, temos o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, entrando em linha. Ligou ontem para Nicolás Maduro para garantir que Caracas pode contar com o apoio de Moscou. Segundo agências russas, os dois discutiram a escalada da tensão e reafirmaram a parceria estratégica entre a Rússia e a Venezuela. Putin e Maduro também defenderam o avanço de projetos conjuntos nas áreas de economia e energia. Então, enquanto a gente tem os Estados Unidos avançando na tentativa de influência no Brasil, por exemplo, e na Colômbia, a gente tem a Rússia aí ligando para o presidente da Venezuela, mostrando seu apoio, o que pode ser bom para a Venezuela, mas deixa a situação para a região ainda mais instável, né, Jamil? Absolutamente, William. E, de fato, o que nós estamos nos transformando é num palco de disputas entre potências. Então, de um lado os americanos, de outros russos, os chineses também de olho em tudo que está acontecendo. Então, de fato, o que nós estamos vendo é a América Latina se transformando nesse palco dessa disputa entre as grandes potências. Não é por acaso. Região estratégica, com recursos naturais absolutamente estratégicos, e o que nós estamos vendo, em primeiro lugar, é Vladimir Putin fazendo essa demonstração. Eu, sinceramente, tenho sérias dúvidas sobre a dimensão desse apoio russo, mas o que é que nós temos? E agora vamos aos fatos. Nós temos, na Venezuela, todo um... Luana, bom dia! Vi teus comentários lá no Meteoro. Vamos, gente, 124 faltando aí de superchats. Jamil Chad dando a letra sobre Putin. Sistema de defesa justamente comprado a partir dessa relação muito próxima entre Nicolás Maduro e Vladimir Putin. Então, em primeiro lugar, nós temos aí um sistema de defesa antiaérea na Venezuela hoje montado a partir de, basicamente, armas russas. Isso é um fato, isso não é uma conspiração. Então, isso nós já temos. Quais são os cenários que podem acontecer, ou pelo menos que os estrategistas colocam como eventuais cenários de um ataque, vamos dizer assim, o governo americano ataca. Qual seria a resposta da Venezuela? Entre as várias respostas que poderia acontecer, justamente um ataque de um míssil venezuelano, não contra um barco americano, matando talvez aqueles soldados, mas olha só, um míssil venezuelano contra o Canal do Panamá para interromper uma das artérias do comércio mundial e, claro, do comércio americano. E aí, gente, insisto, esse é um ponto absolutamente fundamental da gente entender que o nosso continente, o nosso hemisfério está no centro das atenções hoje dessa disputa entre potências. Quando eu digo, e a gente já falou isso aqui várias vezes, com o César, a gente sempre fala disso, eu não dou por encerrada a ambição americana na eleição brasileira, é por declarações como essa que a gente acabou de ver do Christopher Landau. O Christopher Landau é o vice-ministro das Relações Exteriores, dizendo que ele acolhe de braços abertos aquela decisão, basicamente, do Congresso brasileiro, obviamente, da Câmara dos Deputados, que, se for adiante, reduziria a pena para Jair Bolsonaro, e ele fala em abusos. Ou seja, os americanos continuam extremamente interessados na eleição de 2026 no Brasil. A gente teve um período de calmaria, né, nesses últimos meses,
com o governo americano muito quieto, deixando as negociações entre Trump e Lula correr. Essas negociações correram, nós vimos aí alguns resultados positivos, mas eu sempre alertei, 2026 será outra história. O governo Trump não vai desistir de influenciar a eleição brasileira em 2026. E essa postagem, que foi ontem pela noite, já bastante tarde, é uma demonstração claríssima de que 2026 será um ano, sim, desafiador para a democracia brasileira. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!